Um jogo perigoso de olho por olho está sendo jogado na Ucrânia. A guerra de drones tomou conta do país. Quando a Ucrânia cria uma tática com drones, a Rússia logo responde, e a Ucrânia reage em seguida. Segue assim, cada país tentando superar o outro. Mas a Ucrânia acabou de vencer. Como? Ela desenvolveu um novo tipo de drone que permite atacar justamente as pessoas que estão controlando os veículos aéreos não tripulados da Rússia. E esse drone já atingiu com sucesso um alvo importante. A Ucrânia perseguiu uma unidade de elite russa e o que aconteceu depois foi brutal. Essa era uma das unidades mais temidas da Rússia. Rubicon, ou Centro de Tecnologias Avançadas Não Tripuladas, foi criado em agosto de 2024. Ela é especialista no tipo de guerra com drones que a Ucrânia usa com eficácia contra as forças russas. Em essência, a unidade foi a resposta da Rússia aos drones da Ucrânia e tem sido notavelmente eficaz no curto período em que existe. Diversos meios de comunicação, como a Forbes, afirmaram isso. Em 3 de setembro, o jornalista da Forbes, David Kirichenko, afirmou que o Rubicon se tornou uma das forças mais eficazes da Rússia na linha de frente. Com a expansão da zona de morte russa, tornando um pesadelo para a Ucrânia lidar com isso. O Rubicon frequentemente interrompe a logística ucraniana, pois seus drones dificultam a aproximação das forças da Ucrânia às linhas de frente russas. Os operadores do Rubicon trabalham atrás das linhas de frente. A Ucrânia precisava de uma arma para atingi-los, mas seus drones habituais não eram adequados para a tarefa. Kirichenko diz que o Rubicon é a unidade principalmente responsável pela Ucrânia sofrer com a escassez de caminhões, transportes blindados e veículos semelhantes. Muitos desses veículos são destruídos por drones do Rubicon em missões de abastecimento, mostrando que a Rússia adotou uma tática usada com sucesso pela Ucrânia há anos. O Rubicon está crescendo, segundo Maria Belinska, chefe do projeto Victory Drones da Ucrânia. Ela explicou no Telegram que passaram de algumas centenas para milhares para cobrir toda a linha de frente. Até o outono, veremos de 5.000 a 6.000 especialistas em equipes organizadas. Todos que conhecem Rubicon concordam em uma coisa: é muito eficaz. Estamos no outono agora, então o Rubicon tem milhares de operadores de drones trabalhando dentro da Ucrânia. A Rádio Europa Livre, Rádio Liberdade, Rádio Europa Livre, Rádio Liberdade, também noticiou sobre a unidade de drones de elite da Rússia, destacando seu caráter secreto, eficácia e método. Ela destaca que uma das primeiras missões do Rubicon, após sua criação, foi apoiar com drones em Kursk, depois da contra-invasão da Ucrânia nesse oblast russo em agosto de 2024. Demorou, mas o Rubicon e milhares de soldados expulsaram a Rússia de Kursk em março. Eles foram essenciais para a Rússia recuperar quase todo o oblast de Kursk em fevereiro e março, disse o analista militar do Foreign Policy Research, Rob Lee, à Rádio Europa Livre, Rádio Liberdade, em setembro. Belinska afirmou ao veículo que o Rubicon virou uma das melhores unidades tecnológicas da Rússia, e Putin investe para torná-la a maior e mais forte possível. Contamos tudo isso para enfatizar um ponto para você. Rubicon é tão perigoso que a Ucrânia não pode permitir que a unidade continue atuando como no último ano. O Rubicon criou zonas de morte e dificultou a logística atrás das linhas de frente, prejudicando a defesa da Ucrânia contra ataques russos e seus próprios contra-ataques. Não adianta tentar derrubar os drones de visão em primeira pessoa, ou visão em primeira pessoa que o Rubicon opera. Os drones são baratos e sempre haverá mais para substituir qualquer um que seja destruído. A Ucrânia precisava caçar os operadores do Rubicon. Sem eles, os drones não voam. Foi exatamente o que a Ucrânia fez no início de novembro. Em 4 de novembro, a Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, anunciou no Telegram um forte ataque ao quartel-general do Rubicon, situado em uma cidade conhecida por muitos, Avdiivka, em um prédio destruído em Avdiivka, Donetsk. Combatentes da Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, localizaram o quartel-general dos invasores russos do chamado Centro Rubicon, informou a Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia nas redes sociais.
A unidade inimiga Rubicon é especializada em sistemas não tripulados, inclusive de combate, na guerra genocida da Rússia contra a Ucrânia. É uma das estruturas mais preparadas para o combate do exército russo, onde o Estado agressor investe muitos recursos, disse a direção principal de inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia. Com o alvo localizado, só restava à Ucrânia atacar, o que fez de forma brutal, como já havia feito antes na guerra contra a Rússia. A Ucrânia lançou uma horda de drones sobre o posto de comando Rubicon que descobriu em Avdiivka. Segundo o Kiev Post, esses drones atingiram alvos com precisão, destruindo parte do prédio usado pelos operadores do Rubicon para defender a Rússia em Avdiivka e apoiar tropas em Donetsk. Além de destruir o prédio, a Ucrânia eliminou vários oficiais e soldados russos. Isso de acordo com o UKR Informe, que não pode fornecer muitos outros detalhes. A Ucrânia ainda não divulgou o número de baixas do ataque de drones à instalação Rubicon. É provável que eliminar até mesmo alguns oficiais já seja suficiente para enfraquecer as operações da Rubicon na região de Kydonetsk. Mas espere um segundo. Mais cedo, dissemos que drones comuns da Ucrânia não servem para destruir instalações ou operadores da Rubicon. Pelo menos esse é o caso dos drones visão em primeira pessoa da Ucrânia. Projetados principalmente para atacar as forças e equipamentos russos nas linhas de frente, os drones visão em primeira pessoa não têm o alcance necessário para penetrar muito além dessas linhas de combate. Mesmo os melhores deles conseguem viajar apenas até 20 quilômetros ou pouco mais de 12 milhas. Segundo o The New Voice of Ukraine, em abril, operadores de drones da Rubicon instalam seus quartéis generais fora do alcance desses drones. E embora a Ucrânia tenha muitos drones de longo alcance, ela poderia usá-los para atacar essas instalações que ficam atrás das linhas de frente. Ela quer usar esses drones para causar máximo dano na Rússia. Nem drones visão em primeira pessoa, nem de longo alcance, estavam disponíveis para a Ucrânia em 4 de novembro, mas felizmente não foram necessários. O ataque à instalação Rubicon de Avdiivka usou um novo drone ucraniano, segundo a direção principal de inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia no Telegram. Com as coordenadas do inimigo, especialistas do Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia guiaram o drone FP-2 com ogiva de 105 kg contra as forças russas, nas áreas urbanas densas, declara o Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, FP-2 é o principal destaque dessa citação. E esse drone aterrorizante deu à Ucrânia capacidades além de tudo o que até mesmo Rubicon jamais esperou que ela tivesse. O drone FP-2 é fabricado pela Firepoint, que você pode reconhecer como a empresa ucraniana responsável pelo desenvolvimento dos letais mísseis Flamingo, que a Ucrânia agora está usando para atacar a Rússia. O drone é uma continuação do FP-1 da empresa, embora não seja necessariamente uma atualização direta. A Firepoint criou o FP-2 como alternativa ao FP-1, alcançando alvos russos a média distância. Alvos como a instalação Rubicon, que a Ucrânia descobriu no início de novembro. Em uma postagem, Ryder Blackthorn destaca algumas especificações impressionantes do drone FP-2. Ele repete que o novo drone do Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia pode carregar uma ogiva de 105 quilos, cerca de 230 libras. Isso pesa mais do que a ogiva de um drone visão em primeira pessoa, tornando o FP-2 capaz de destruir edifícios e desdobramentos inteiros de tropas. O FP-2 também tem um alcance impressionante de 200 quilômetros ou 124 milhas. Embora isso possa torná-lo adequado para lançar ataques contra alvos em algumas das regiões de fronteira da Rússia. Esse alcance torna o FP-2 eficaz em ataques a instalações como a sede Rubicon. É um drone de médio alcance. Ele voa mais longe que um drone visão em primeira pessoa, mas menos que os de longo alcance da Ucrânia. Por isso, é ideal para atacar alvos na Ucrânia ocupada. Rubicon pensava estar seguro dos drones ucranianos longe da linha de frente. Mas o Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia provou o contrário. Não é o caso, pois o FP-2 surgiu como nova ameaça à retaguarda russa. O FP-2 é um drone que custa só $55 mil cada, segundo a Euromaidan Press. Isso custa bem menos que os mísseis de cruzeiro que a Ucrânia poderia usar para destruir o quartel-general Rubicon.
Isso mostra que a Ucrânia tem grande retorno quando acerta em seus investimentos. Destruir um prédio em 4 de novembro indica que o FP-2 da Ucrânia já cobriu seu custo de fabricação. Eliminar oficiais russos e operadores de drones é só a cereja do bolo. Rubicon será especialmente devastado pelo último ataque do Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, por um motivo interessante. A Ucrânia já atingiu uma base Rubicon com um FP-2 antes, provando que a Rubicon não consegue responder ao novo drone de médio alcance ucraniano. O ataque foi relatado pela conta especial Kherson CATX, que compartilhou um vídeo de um ataque que disse ter presenciado. A Ucrânia atacou uma base de drones Rubicon, cerca de 20 quilômetros, ou aproximadamente 124 milhas, atrás das linhas de frente, e usou um drone visão em primeira pessoa para fazer isso. Os 45 segundos de filmagem são interessantes, pois mostram como é um FP-2 decolando. O drone, que se parece com um pequeno avião, ganha vida e sobe para o céu noturno, desaparecendo rapidamente na escuridão. Aos 10 segundos, a visão passa para a capturada pelo drone. Sim, assim como os drones visão em primeira pessoa da Ucrânia, o FP-2 é capaz de fornecer uma transmissão em tempo real de tudo o que está à sua frente. Isso é ideal quando o drone está sendo operado manualmente, pois permite que os pilotos de drone da Ucrânia garantam que o FP-2 está no caminho certo para atingir seu alvo. As imagens em preto e branco mostram o que o FP-2 vê em voo. Em segundos, o drone foca em um alvo entre árvores. O telhado de um prédio aparece brevemente quando o drone desce, e então nada mais. A transmissão do drone é cortada, mas sabemos o que ocorreu depois. A perspectiva do vídeo muda para a de um drone de reconhecimento voando alto sobre o alvo na Ucrânia. Graças a esse drone, vemos a explosão impressionante causada pelo FP-2, enquanto a instalação Rubicon pega fogo. E a Ucrânia não parou por aí. Ela ataca 2 vezes com seus drones FP-2. O vídeo mostra imagens de outro FP-2 descendo sobre o mesmo alvo. Vemos rapidamente o telhado destruído da instalação Rubicon antes de a imagem retornar ao drone de reconhecimento, que registra a explosão. David Axe resumiu outros ataques em imagens em sua coluna Trench Art em setembro. Enquanto um drone de vigilância observava do alto, 4 dos novos FP-2 atingiram em cheio o prédio, que supostamente abrigava os operadores Rubicon, escreveu David Axe. Pelo preço citado, são $220 mil em drones usados em uma instalação Rubicon. A perda daquele quartel-general e dos operadores que estavam lá dentro foi incalculável. A Ucrânia avisou a Rubicon nos ataques de setembro. Temos um drone capaz de atingir seus operadores. Se a Rubicon atendeu ou não ao aviso, isso não importa. Em 4 de novembro, o Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia destruiu mais um quartel-general da Rubicon, eliminando oficiais e operadores de drones. O fato de a Ucrânia repetir o truque mostra 2 possibilidades. Ou a Rússia não tem defesas aéreas suficientes para proteger suas unidades mais valiosas dos drones ucranianos, ou essas defesas não conseguem detectar e abater esses drones. De todo modo, o resultado é o mesmo para a unidade tecnológica avançada da Rubicon Rússia. Acabou de ficar muito atrás dos inovadores da Ucrânia. Resta um pequeno detalhe nessa história, já citado antes no vídeo. Vamos deixar o Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia explicar esse detalhe em sua postagem no Telegram. A Inteligência de Defesa da Ucrânia afirma que todo crime de guerra contra seu povo terá retribuição justa, disse o Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia ao anunciar seu ataque de novembro. Bastaria a Ucrânia destruir o quartel-general Rubicon, independentemente de sua localização na Ucrânia ocupada. O ataque de novembro foi ainda mais especial para a Ucrânia, pois trouxe algo que o país desejava há mais de um ano: vingança pela captura de Avdiivka pela Rússia. A Batalha de Avdiivka, que ocorreu de outubro de 2023 a fevereiro de 2024, foi brutal para ambos os lados. Para a Ucrânia, foi um grande golpe na defesa de Donetsk, pois a pequena cidade era uma das fortalezas mais importantes do país. A batalha segue sendo uma das mais sangrentas e ferozes da guerra na Ucrânia até agora. E no final das contas, a Ucrânia saiu como perdedora, embora tenha causado muitos danos às forças russas mesmo na derrota. A revista Newsweek deixou isso claro após a batalha, em um relatório de fevereiro de 2024 que analisou os escombros das perdas russas na cidade.
A reportagem disse que cerca de 17 mil soldados russos morreram porque Putin os enviou repetidamente contra as defesas ucranianas em Avdiivka. Outros 30 mil soldados russos foram feridos, totalizando 47 mil baixas em 5 meses de batalha. A Rússia perdeu cerca de 10 mil soldados por mês para conquistar uma cidade ucraniana. Se os dados de Kiev forem corretos, mais soldados russos morreram em Avdiivka e região do que em toda a década da União Soviética no Afeganistão, segundo a Newsweek. A União Soviética enviou milhares de seus soldados para o Afeganistão no final de dezembro de 1979. O conflito durou quase 10 anos, com estimativa de 15 mil soldados soviéticos mortos. O alto número de mortes expôs a falta de habilidade tática de Putin. Isso mostrou à Ucrânia que a Rússia e seu líder poderiam usar brutalidade inesperada contra a Ucrânia e até seus próprios soldados. Para atingir os objetivos de Putin, a Ucrânia sofreu tanto quanto a Rússia nessa batalha. Segundo o The Guardian, em fevereiro de 2024, os combates levaram quase toda a população da cidade, com mais de 30 mil pessoas a deixar o local. Isso, claro, considerando que eles não foram mortos pelos bombardeios, ataques e investidas russas antes de terem a chance de fugir. A Rússia não matou só soldados ucranianos, já que civis também estavam em risco na linha de fogo. Em dezembro de 2023, durante a metade da batalha por Avdiivka, o prefeito militar divulgou os números. Vitaly Barabash afirmou que 154 civis ucranianos foram mortos pela Rússia na batalha, restando cerca de 1.200 em Avdiivka em dezembro. A própria cidade acabou quase completamente destruída. As perdas militares da Ucrânia foram menores que as da Rússia, mas igualmente devastadoras. A real dimensão nunca foi revelada. Na cidade, presume-se que sejam pesadas. Isso de acordo com o Washington Post, que informou em fevereiro de 2024 que a Ucrânia provavelmente não conseguiu evacuar com segurança suas tropas de Avdiivka antes que as forças russas invadissem a cidade. Isso não deveria ser uma surpresa. A retirada foi, segundo relatos, caótica, o que contradiz as alegações da Ucrânia de que a evacuação foi ordeira. Além disso, a Rússia superava a Ucrânia em 7 soldados para 1 e estava lançando até 60 de suas poderosas bombas planadoras por dia em Avdiivka durante a batalha. Provavelmente, milhares de soldados ucranianos morreram nos combates. Avdiivka segue como uma das maiores derrotas do país na guerra de quase 4 anos contra a Rússia. Isso nos remete ao início de novembro e ao que a direção principal de inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia fez contra a unidade Rubicon em Avdiivka. Não era só eliminar uma unidade perigosa de drones, embora isso seja importante. O ataque FP2 da Ucrânia permitiu que ela obtivesse uma pequena medida de vingança contra a Rússia pelas atrocidades que cometeu durante a luta por Avdiivka. Agora, com o FP2 à sua disposição, a Ucrânia pode lançar ataques mais precisos contra posições russas que não conseguiu alcançar a pé ou com suas outras armas. A Batalha de Avdiivka reacendeu, mas será bem diferente do final de 2023 e início de 2024. O FP2 pode ser um divisor de águas para a Ucrânia. Isso quer dizer que o FP2 não pode vencer a guerra sozinho pela Ucrânia? Nenhuma arma isolada oferece esse tipo de solução milagrosa, exceto mísseis nucleares, que a Ucrânia não possui. O FP2 supre uma necessidade na Ucrânia. O drone proporciona ao país uma arma de médio alcance, custo-benefício, capaz de atingir alvos protegidos e áreas mais profundas da Ucrânia, ocupada do que um drone visão em primeira pessoa. Provavelmente, o FP2 não será usado para destruir os ataques de linha de frente da Rússia. Em vez disso, ele vai enfraquecer esses ataques. Ele destruirá depósitos, postos de comando, infraestrutura logística e, como em setembro e novembro, a sede dos drones Rubicon, para enfraquecer ataques de linha de frente como nunca antes. A Rússia deveria se preocupar. O direção principal de inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia mostrou a força do FP2 ao atacar a sede do Rubicon. É seguro presumir que veremos mais ataques assim conforme o FP2 entra em produção em massa. A vingança brutal da Ucrânia contra o Rubicon em Avdiivka já seria impressionante o suficiente como um exemplo isolado do que um FP2 pode fazer. Mas esse ataque está longe de ser um caso isolado. A Ucrânia está atingindo a Rússia com força em várias regiões da Ucrânia ocupada, com esse novo drone espetacular.
A nova arma mortal da Ucrânia provocou o caos atrás das linhas russas. Você saberá mais assistindo ao nosso vídeo sobre outros ataques da Ucrânia com drones FP2 em novembro. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais cobertura dos avanços mais recentes na tecnologia de guerra de drones da Ucrânia. E como sempre, obrigado por assistir.